Alô, gênios! Bem-vindos para mais uma aula do canal Química em Casa. Eu sou o professor Hash e hoje falaremos sobre as forças intermoleculares. Só lembrando que é um pré-requisito para essa aula ter estudado geometria molecular e polaridade das ligações químicas e das moléculas. Bom, mas vamos para a aulinha de hoje. O que são forças intermoleculares? São as forças, são as interações que acontecem entre as moléculas. Para as moléculas poderem ficar próximas e a substância existir no estado sólido, no estado líquido, essas moléculas elas devem se atrair. A atração que acontece entre as moléculas da minha substância, ela é chamada de interação ou forças intermoleculares. A força com que uma molécula vai atrair a outra vai depender da polaridade dessa molécula, que depende da sua geometria molecular. Bom, de forma que a polaridade dessa molécula, a polaridade de uma ligação química, depende, entre tudo, da eletronegatividade dos elementos que compõem essa molécula. Então vamos lembrar um pouquinho da eletronegatividade. Lembrando que a eletronegatividade é a tendência que os átomos têm em atrair para si o par de elétron compartilhado. De uma maneira simples, para gravar quem é mais eletronegativo, quem é menos, a gente lembra dessa frasinha aqui, ó. Fui ontem na Clara, briguei e saí correndo pro hospital. Nesta frase, a eletronegatividade cresce para a esquerda. Bom, se eu tenho elementos compartilhando um par de elétrons, fazendo uma ligação covalente, elementos com eletronegatividades diferentes, vai acontecer ali nessa molécula a formação de polos. Um polo positivo e um polo negativo. Então, uma região da molécula fica mais positiva, uma região da molécula fica mais negativa. São os polos. E o polo de uma molécula vai atrair o polo oposto de outra molécula. Então, de uma maneira geral, para a gente saber qual interação intermolecular a molécula faz, a gente vai ter que saber a polaridade dessa molécula. E quanto maior a polaridade da molécula, maior vai ser a atração intermolecular, a interação intermolecular. Então, quanto mais polar ela for, mais fortes os seus polos, mais eles se atraem, fazendo com que a atração intermolecular fique maior. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu coloquei aqui duas substâncias, o ácido clorídrico, HCl, e o gás hidrogênio, H2. O que acontece nessa molécula de ácido clorídrico? Nós temos um par de elétrons compartilhado entre hidrogênio e cloro. Só que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o cloro vai atrair esse par de elétrons com mais força que o hidrogênio. O cloro vai atrair para a direita com uma força bem maior que o hidrogênio. Vai atrair bem uma força menor para a esquerda. Então, eu coloquei um vetor maior para o cloro. Significa que o cloro vai atrair mais esse par de elétrons, mais eletronegativo. E um vetorzinho menor para o hidrogênio. Você acha que esses vetores se anulam? Não! Então, aqui a molécula vai ser polar. Eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Quem é o polo negativo entre o hidrogênio e o cloro? Claro que é o cloro. Ele é o mais eletronegativo, ele vai atrair a nuvem eletrônica para ele, criando um polo negativo no cloro. E a nuvem de elétrons se afasta do hidrogênio, deixando o hidrogênio com um polo positivo. Se eu aproximar uma segunda molécula de ácido clorídrico, eu também vou ter aqui, ó, hidrogênio e cloro. O cloro, por ser mais eletronegativo, é o polo negativo, vai atrair a nuvem de elétron para eles. O hidrogênio positivo. O polo positivo de uma molécula vai atrair o polo negativo da outra molécula. Então aqui eu tenho uma molécula polar e esses polos se atraem. Polos com cargas opostas se atraem. Então eu vou ter uma interação entre essas moléculas que eu representei com uma linha vermelha tracejada. Agora dá uma olhada na molécula de gás hidrogênio, H2. Eu tenho dois hidrogênios compartilhando um par de elétrons. A eletronegatividade é a mesma dos hidrogênios. Então esse hidrogênio vai atrair essa nuvem eletrônica para cá, esse vai atrair para cá com a mesma força. Os vetores se anulam.
a molécula é apolar, eu não tenho polos. Se eu não tenho polos, a atração que vai existir entre essas moléculas, a interação intermolecular vai ser fraca. Tá? Então, de uma maneira geral, para moléculas apolares, a interação intermolecular é fraca, porque eu não tenho polos nessa molécula. Agora, para moléculas polares, como eu tenho polos, esses polos se atraem com maior intensidade. A força intermolecular é mais forte. E quanto mais polar a molécula for, mais forte os polos, mais elas se atraem. Certinho? Moléculas apolares, a interação é fraca, pus só uma linha tracejar. E moléculas polares, a interação entre as moléculas é mais forte. Coloquei várias linhas aqui tracejadas. Bom, vamos falar agora dos 3 tipos de interações intermoleculares que nós temos. Nós temos 3 maneiras que as moléculas podem se atrair. Isso vai depender, conforme eu disse ali, da polaridade das moléculas. Então, dá uma olhadinha nas 3 forças intermoleculares que nós temos. Nós temos a ligação de hidrogênio, antigamente conhecida como ponte de hidrogênio. Nós temos a interação de polo permanente, também conhecida como interação de polo, e nós temos a interação de polo induzido, também conhecido como forças de dispersão de London. Temos esses 3 tipos de interações intermoleculares. A interação intermolecular mais forte que existe é a ponte, a ligação de hidrogênio. Depois, de polo permanente, já é mais fraca que a ligação de hidrogênio, e a mais fraca de todas, de polo induzido, também conhecido como forças de London. Agora, como é que eu sei se aquela molécula ela vai fazer a interação ligação de hidrogênio de polo permanente ou de polo induzido? Nós vamos ter que ver a polaridade das moléculas, tá? Bom, começando aqui com a interação mais fraca que existe, a de polo induzido, forças de London. Essa ocorre para moléculas apolares, moléculas que não têm polos, se atraem com a menor interação possível, de polo induzido. Já de polo permanente ou de polo, ocorre para moléculas polares. Aqui, como eu já vou ter polos nas moléculas, esses polos vão se atrair, fazendo com que uma interação fique mais forte do que a interação de moléculas apolares, de polo induzido. E a mais forte de todas acontece para moléculas superpolares. Dependendo dos elementos químicos que se ligarem, os polos das moléculas serão tão fortes que a gente classifica como um grupo diferenciado, que vai ser a ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio acontece para moléculas muito superpolares. Tá? Então, de polo induzido, moléculas apolares, de polo permanente ou de polo, moléculas polares, e a ligação de hidrogênio para moléculas que são muito polares. Bom, vamos começar aqui na ligação de hidrogênio, tá? Quando que eu vou ter moléculas que criam polos, superpolos na molécula, moléculas muito polares? Quando eu tenho elementos ligados com uma grande diferença de eletronegatividade. Porque os polos eles se formam quando eu tenho elementos com eletronegatividades diferentes. Agora, quando eu tenho elementos cuja diferença de eletronegatividade é muito grande, os polos formados também são muito fortes. Quais são os elementos que eu posso ligar que essa diferença de eletronegatividade é a maior possível? Quando eu pego aqui o hidrogênio, que é o menos eletronegativo, e ligo no flúor, no oxigênio ou no nitrogênio. São os 3 mais eletronegativos. Então, quando a gente tem esses 3 elementos mais eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio, ligado no hidrogênio, que é o menos eletronegativo, a diferença de eletronegatividade é tão alta que cria-se ali polos muito fortes, fazendo com que a interação fique do tipo ligação de hidrogênio. Então, simplificando, como é que eu vou saber que aquela molécula faz a ligação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio? Quando eu tiver o hidrogênio ligado no FON. Por que FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Apenas uma das situações, tá? Ou o hidrogênio ligado ao flúor,
ou hidrogênio ligado no oxigênio ou no nitrogênio. Precisa ser os três, não. Então, para simplificar, hidrogênio ligado no FON. Os polos criados são tão fortes que a molécula vai fazer a interação, ligação de hidrogênio. Vamos dar exemplo? A água faz a ligação de hidrogênio. Nós temos aqui a molécula de água na sua geometria angular. A molécula de água é polar e muito polar. Por quê? Porque nós temos o hidrogênio ligado ao oxigênio. Aqui nós vamos criar polos muito fortes, porque a diferença de eletronegatividade do hidrogênio e do oxigênio é muito alta. Qual dos elementos vai ficar com polo positivo, qual vai ficar com polo negativo? Claro que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, vai atrair a nuvem de elétron para ele e ele vai ficar negativo. Então o oxigênio atrai a nuvem de elétrons, por ser mais eletronegativo, ficando com polo negativo. E o hidrogênio com polo positivo. O que vai acontecer? O polo positivo de uma molécula de água vai atrair o polo negativo da outra molécula de água. Então, uma molécula de água atrai a outra molécula de água. Por que tipo de interação? Por ligação de hidrogênio. A gente representa essa interação com uma reta tracejada, uma linha tracejada. Então, essa atração entre as moléculas de água é do tipo ligação de hidrogênio. Quando a gente aquece a água para ela passar do estado líquido para o gasoso, para ela entrar em ebulição, são essas ligações de hidrogênios que são rompidas. Então as moléculas de água, elas só estão no estado líquido, elas estão próximas, porque uma molécula atrai a outra, por uma interação muito forte, que é a ligação de hidrogênio. Agora, quando você começa a aquecer, que ela vai ganhando energia cinética, ela começa a romper a atração entre a outra molécula. Começa a romper a ligação de hidrogênio e a molécula se afasta, indo para o estado gasoso. Então, quando a substância passa do líquido para gasoso, ela está, na verdade, ali rompendo a força intermolecular. A interação intermolecular, que no caso da água é a ligação de hidrogênio. Outro exemplo de molécula que faz ligação de hidrogênio, o ácido fluorídrico, o HF. Nós temos aqui o hidrogênio e o flúor compartilhando um par de elétrons. O hidrogênio e o flúor, eles têm eletronegatividades muito distintas. O flúor é o elemento mais eletronegativo que nós temos e o hidrogênio menos eletronegativo. Então a diferença de eletronegatividade é tão grande que criam superpolos. E aí eu vou ter uma molécula de ácido fluorídrico atraindo a outra. O polo positivo de uma atrai o polo negativo da outra. É claro que o flúor, por ser o mais eletronegativo, é o que tem polo negativo. Então o polo negativo, que é o flúor, vai atrair o hidrogênio, que é o polo positivo da outra. Essa atração, que é uma linha aqui pontilhada, é chamada ligação de hidrogênio. Note que eu tenho hidrogênio ligado no flúor, que é do FON. Outro exemplo é a amônia. Se você notar na amônia, eu tenho hidrogênio ligado no nitrogênio, eu tenho isso, que é do FON. Então, quando eu tenho isso na molécula, ou isso, que tipo de interação intermolecular vai acontecer? Ligação de hidrogênio. Aqui nós temos a molécula da amônia polar. E quem que é o polo positivo, quem que é o polo negativo? Se você notar, o nitrogênio aqui, ó, a eletronegatividade é muito maior que o do hidrogênio. Criam polos muito fortes para fazer a ligação de hidrogênio. Então, o nitrogênio, que é o mais eletronegativo, atrai a nuvem de eletrônica para ele, ficando com um polo negativo. E o hidrogênio com um polo positivo. O polo positivo de uma molécula vai atrair o polo negativo da outra. Essa atração é a força intermolecular. Nesse caso, ela é chamada de ligação de hidrogênio. Bom, gente, agora vamos dar uma olhadinha no dipolo permanente. Dipolo permanente ou dipolo, ela vai acontecer para moléculas polares, mas que não façam a ligação de hidrogênio. Tá? Então, ela tem que ser polar, mas ela não pode ter o hidrogênio ligado no FON. Por exemplo, o ácido clorídrico aqui, ó, HCl. Esta molécula, ela é polar. Eu tenho aqui o hidrogênio ligado no cloro. Entre hidrogênio e cloro, o cloro é mais eletronegativo. Então, o cloro vai atrair esse par de elétrons para ele, com mais força. Por isso que eu pus um vetor grande. O hidrogênio vai atrair com menos força, um vetor pequeno. Esses vetores não se anulam, a molécula vai ser polar e o polo negativo vai ser para o cloro. O cloro vai atrair com mais força a nuvem de elétrons. O cloro fica negativo. E quando eu aproximo uma segunda molécula de ácido clorídrico, eu tenho aqui novamente o cloro com o polo negativo e o hidrogênio positivo.
O polo negativo de uma molécula vai atrair o polo positivo da outra molécula. E como é essa atração, ela vai ser de qual tipo? De polo, que essa molécula é polar, mas ela não faz a ligação de hidrogênio. Então, esta atração entre as moléculas, ela é do tipo de polo permanente, ou de polo. Outro exemplo, dióxido de enxofre. Se você montar aqui a molécula de dióxido de enxofre, o enxofre faz uma dupla com oxigênio e uma dativa com outro oxigênio. E fica uma geometria angular. Tem que lembrar lá da aula de geometria. Portanto, essa molécula é polar. Lembra que geometria angular e piramidal sempre são polares. Os vetores não se anulam aqui. Quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o enxofre? Dá uma olhada aqui, ó. O oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Então, o oxigênio vai atrair esse par de elétrons para cá, põe um vetor aqui. Esse oxigênio puxa para cá, um vetor aqui. Esses vetores não se anulam. Eu vou ter uma resultante para baixo. Então, ela é polar. Quem que é o polo negativo? O mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, o oxigênio vai atrair a nuvem para ele, ficando com o polo negativo. E o polo negativo de uma molécula vai atrair o polo positivo da outra. Qual é o tipo de interação aqui? De polo permanente. Porque trata-se de uma molécula polar, mas não faz a ligação de hidrogênio. Eu não tenho hidrogênio ligado no FON. E o último tipo de interação intermolecular entre moléculas é do tipo de polo induzido, ou forças de dispersão de London. Essa é a interação mais fraca das três, porque ela vai acontecer para moléculas apolares, moléculas que não têm polos. Se essas moléculas não têm polos, a atração é mínima ali. Criam ali, na verdade, de polos instantâneos devido à movimentação de elétrons, que são muito fracos. Então, moléculas apolares vão fazer a interação mais fraca, que é de polo induzido ou forças de London, tá? Então, pega aqui a molécula do gás hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios. Como a eletronegatividade é a mesma desses 2 elementos, os vetores se anulam. Então, esse hidrogênio vai atrair essa nuvem de elétron para cá e esse para cá, de forma que um anula o outro, e eu não vou ter polos nessa molécula. Então, essa atração que existe, ela é muito fraca, por não ter polos, é de polo induzido, ou forças de London. Uma dica boa aqui, gente, quando a gente fala de compostos orgânicos. Vocês vão ver que aparecem muitos compostos orgânicos também para a gente identificar o tipo de interação intermolecular. E a dica é, quando trata-se de um composto orgânico, todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Professor, o que é um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio. Então, todo composto orgânico que só tiver carbono e hidrogênio, por exemplo, o metano, CH4, só tem carbono e hidrogênio no metano. É apolar. Então, a molécula de metano vai atrair a outra. Eu tenho 2 moléculas. Olha a atração aqui, essa linha vermelha pontilhada. Ela se atrai? Sim. Mas, como é um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio é apolar. E, como é apolar, é a interação mais fraca que tem, que é a de polo induzido, ou forças de dispersão de London. Gente, agora é o seguinte, existe um outro tipo de atração que é íon dipolo. Só que essa atração, ela não é entre moléculas, ela não é intermolecular. Intermolecular é a atração que existe entre 2 moléculas. Aqui, ela vai acontecer entre um íon e uma molécula polar. Então, ela é chamada íon dipolo. Tá? Então, ela é diferente dessas 3. Ligação de hidrogênio, dipolo induzido e dipolo permanente, essas 3 aqui são atrações entre moléculas. Íon dipolo é a atração entre o íon, que tem carga, e uma molécula polar, o polo de uma molécula polar. Esta é mais forte que as outras 3, tá? A interação íon-dipolo é uma interação mais forte até que a ligação de hidrogênio. Isso acontece quando a gente dissolve um composto iônico na água, por exemplo, sal de cozinha. Você pegar um cristalzinho de sal de cozinha e jogar na água e vai acontecer a dissolução, ele se dissolve. Por quê? Porque vai existir uma atração entre o íon do sal
e o polo da molécula de água. Então vai ser uma atração íon dipolo. Imagine aqui, ó, isso daqui é um cristalzinho de cloreto de sódio, sal de cozinha. É o NaCl. Eu tenho um sódio, que é o Na+, rodeado por cloretos. E um cloreto, que é a carga negativa, Cl-, rodeado por sódios. A carga negativa vai ser rodeada por cargas positivas e a carga positiva rodeada por cargas negativas. Quando eu jogo isso na água, por que a água consegue dissolver? Porque a molécula da água consegue atrair esses íons e tirar eles daqui. Para que o sal se dissolva, esses íons devem ser dispersos ali na água. Eles devem se separar e ir para a solução aquosa. Para esses íons se separarem daqui, alguma coisa tem que atrair esses íons daqui. Como a água tem polos, a água é polar e muito polar, porque a água tem a ligação de hidrogênio. A água tem o hidrogênio ligado ao oxigênio do fumo. Então a água tem polos muito fortes. A água consegue atrair esses íons, acontece uma ruptura da ligação iônica é rompida, o íon sai. E ele vai ficar rodeado, solvatado por moléculas de água. O sódio, quando ele sair daqui, ele vai ficar rodeado por moléculas de água. Mas notem aqui, ó, como o sódio é positivo, a água ela vai ficar voltada com o oxigênio para o sódio. Que o oxigênio que é o polo negativo da água. O oxigênio que é o elemento mais eletronegativo. Então, os oxigênios, que são os polos negativos da água, ficam voltados para o sódio. Existe aqui uma atração entre o sódio e a água. Íon dipolo. E o cloreto? O cloreto ele vai ser atraído pelos hidrogênios da água. O hidrogênio da água tem o polo positivo. Então, quando o cloro sair aqui do cristal, ele vai ficar rodeado pelos hidrogênios da água, solvatado pela água, mas os hidrogênios da água que vão estar voltados para o cloro. Aí vai existir aqui uma atração íon, cloreto dipolo. É o íon cloreto com o polo positivo da água. Correto, gente? É isso aí. Espero ter ajudado. Abraço. Tchau.